Sabe qual é o teste mais doloroso que a alma humana pode enfrentar? Não é perder alguém, não é ser traído, nem ver um sonho desmoronar diante dos seus olhos. O teste mais doloroso da alma é ser forçado a se encontrar, a encarar a própria sombra, a atravessar o deserto interior onde nada faz sentido e ainda assim continuar caminhando. Carl Jung dizia que a alma precisa de conflito, não de conforto. E é exatamente por isso que, às vezes, a vida te quebra. Ela tira tudo o que é falso, até que você não tenha mais onde se esconder, para que finalmente o seu verdadeiro eu possa nascer. E eu sei, dói. Dói porque o ego morre gritando. Dói porque o que você acreditava ser segurança era apenas prisão. Mas existe algo que poucos percebem. Quando você sobrevive à própria escuridão, não é mais a mesma pessoa que entrou nela. A dor muda o som da sua voz, o peso do seu olhar e o significado da palavra paz. Hoje, eu quero te mostrar os sinais de que você superou o teste mais doloroso da sua alma. Aquele que não se vence com força, mas com consciência. Aquele que não destrói, mas desperta. Então, antes de irmos para o primeiro sinal, faz um favor a si mesmo. Deixe o like para provar que você está pronto para essa nova fase. Escreve nos comentários: "Minha dor me ensinou quem eu sou." E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está tentando entender o porquê da própria dor. Porque uma dessas verdades pode revelar algo que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo e o seu destino. O primeiro sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando você para de lutar para ser quem era. No começo, parece que o mundo está desmoronando. Tudo o que antes fazia sentido começa a perder o brilho. As pessoas mudam, os lugares cansam e até os sonhos parecem vazios. Mas o que está realmente acontecendo não é o fim da sua vida. É o fim da sua antiga identidade. Carl Jung dizia que a vida começa no momento em que a máscara cai. E quando ela cai, o que surge é assustador. Você se vê nu diante da própria verdade, sem títulos, sem aprovação, sem a imagem que construiu para sobreviver. Só você, com o peso daquilo que evitou sentir por tanto tempo. É nesse ponto que muitos desistem, porque a mente grita por estabilidade, mas a alma quer libertação. E a libertação não vem sem ruído, vem quando tudo o que é falso se quebra. Quando você começa a aceitar que a dor não é punição, mas transformação, você atravessa o portal invisível entre o velho eu e o novo. Deixa de ser quem o mundo esperava e começa a ser quem você nasceu para ser. Esse é o primeiro sinal. Você sente o colapso interno, mas, pela primeira vez, não corre dele. Você observa. Você entende. Você começa a permitir. E é nesse espaço entre o que morre e o que nasce que surge o segundo sinal. Um estado silencioso, profundo e libertador. Você para de lutar contra o inevitável. O segundo sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando você para de lutar contra o inevitável. Durante muito tempo, você tentou controlar tudo. As pessoas, os resultados, o destino. Acreditou que se fizesse tudo certo, a vida te recompensaria. Mas o universo não se move por merecimento. Ele se move por necessidade de evolução. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E é por isso que quanto mais você luta para manter o velho, mais o novo se afasta. A alma não suporta estagnação. Ela provoca caos para que você desperte. Quando você começa a entender isso, algo muda. Você não precisa mais vencer todas as batalhas. Você percebe que nem tudo precisa ser consertado, nem todo ciclo precisa ser salvo, nem toda dor precisa de explicação. Você aprende a deixar ir, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque algumas coisas não se resolvem lutando, mas aceitando o que elas vieram te ensinar. A rendição não é desistir, é permitir que a vida te mostre um caminho melhor do que aquele que o seu controle conseguiria criar. E quando essa aceitação se instala, você sente algo raro,
Uma calma que não depende de nada externo. Um silêncio que não é vazio. É presença. E é aí que o terceiro sinal se revela. A paz no meio do caos. O terceiro sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando a paz começa a nascer dentro de você, mesmo que o caos ainda esteja do lado de fora. Antes, qualquer incerteza te desequilibrava. Uma palavra errada, um olhar diferente, um plano que não dava certo, e o mundo parecia ruir. Mas agora, algo mudou. Você já não reage com desespero. Você observa, respira, aceita. Essa é a marca de quem começou a acessar a consciência. Carl Jung dizia que o indivíduo que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro desperta. E é isso que começa a acontecer. Você deixa de viver pelas reações e passa a viver pela percepção. Mesmo no meio do barulho, você encontra um ponto de silêncio dentro de si. É como se algo mais profundo, algo que sempre esteve aí, começasse a te guiar com calma e clareza. O caos não desapareceu, mas ele já não tem mais o poder de te destruir. Você aprendeu a caminhar em meio às ruínas sem perder o centro. A paz, então, deixa de ser o resultado da ausência de problemas e se torna a presença da sua consciência. E quando essa paz silenciosa começa a florescer, você sente uma necessidade nova, não de falar, mas de calar, de ouvir o que vem de dentro, de encontrar respostas no silêncio. E é justamente isso que marca o quarto sinal, quando o silêncio se torna o seu aliado. O quarto sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando o silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser refúgio. Antes, o silêncio te assustava, porque era nele que as vozes da mente se tornavam mais altas. Aquela culpa antiga, aquela dúvida que nunca foi respondida, aquela ferida que você fingia não sentir. Mas agora, o silêncio já não te fere. Ele te cura. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E o despertar acontece exatamente aqui, quando você deixa o barulho do mundo se calar para finalmente escutar a voz do seu próprio self, a centelha divina que habita dentro de você. Você percebe que não precisa mais de tantas opiniões, tantas explicações, tantas provas. O silêncio começa a te ensinar mais do que 1000 conversas. O silêncio se torna oração, se torna espelho, se torna lar. E quanto mais você o habita, mais se afasta do caos emocional das massas e mais perto chega de quem você realmente é. Mas algo curioso acontece. Quanto mais você encontra essa calma, mais você começa a revisitar as dores antigas. Só que agora, em vez de sentir raiva, você começa a enxergar sentido. E é aí que o quinto sinal surge, trazendo uma das maiores curas da alma. As perdas começam a fazer sentido. O quinto sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando as perdas deixam de ser feridas e se tornam lições. No início você só sentia o vazio, o que foi tirado, o que acabou, o que não voltou. Mas com o tempo e com consciência, você começa a perceber que nada foi em vão. A alma não desperdiça dor. Ela usa cada perda para te moldar. Carl Jung dizia que o sofrimento é o caminho pelo qual a consciência cresce. E é exatamente isso que acontece. Aquilo que te feriu, te despertou. O que te quebrou, te reconstruiu. O que foi embora, te devolveu a si mesmo. Você começa a olhar para o passado sem rancor. As pessoas que te machucaram passam a ser espelhos, não inimigos. Os momentos que doeram passam a ser portais, não castigos. A vida te mostra que a dor não veio para te destruir, mas para te iniciar, como um rito silencioso da alma. E quando isso acontece, você sente algo quase sagrado, um tipo de gratidão estranha, por tudo o que antes parecia injusto. É nesse ponto que você entende. A alma amadurece quando aprende a agradecer até pelo que perdeu.
E quando essa gratidão silenciosa nasce, um novo estado surge dentro de você. Um alívio profundo, uma leveza diferente, como se algo invisível finalmente tivesse sido solto. E é essa libertação que marca o sexto sinal. Você sente leveza onde antes havia peso. O sexto sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando você começa a sentir leveza nos lugares onde antes havia apenas dor. Aqueles pensamentos que te perseguiam, agora não gritam mais. Os medos que te paralisavam, agora já não têm voz. As lembranças que te feriam, agora apenas passam, como nuvens num céu que aprendeu a se abrir depois da tempestade. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez. Em vez de fugir do que te assustava, você olhou. Em vez de negar, você acolheu. Em vez de tentar apagar, você integrou. E quando a sombra é acolhida, ela se transforma em força. A dor que antes pesava se converte em sabedoria silenciosa. O coração deixa de ser campo de batalha e se torna templo de compreensão. Você começa a andar mais leve, não porque o mundo ficou fácil, mas porque você deixou de carregar o que não era seu. E essa leveza não é felicidade efusiva, é paz madura. Aquela que vem quando você entende que tudo o que passou te lapidou. E quando essa leveza se instala, você para de tentar ser entendido, de se justificar, de provar o seu valor, porque finalmente você sabe quem é. E é aí que o sétimo sinal desperta, um dos mais poderosos de todos. Você deixa de precisar ser compreendido. O sétimo sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando você deixa de precisar que os outros te entendam. Antes, você gastava energia tentando se explicar, tentando provar suas intenções, tentando ser visto, aceito, reconhecido. Mas agora, você apenas é. Carl Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não conseguir compartilhar o que é essencial para você. E chega um momento em que você entende. Nem todos vão compreender o seu silêncio, a sua calma, o seu novo olhar sobre a vida. E tudo bem. Você percebe que o caminho da consciência é solitário, não por castigo, mas porque é pessoal. Ninguém pode trilhar a sua jornada por você. Ninguém pode ver o que só você foi chamado a enxergar. A dor te amadureceu. O autoconhecimento te lapidou. E agora, a necessidade de aprovação se dissolve. Você não busca mais convencer ninguém do seu valor, porque o valor que vem da alma não precisa de plateia. A compreensão do outro deixa de ser combustível e passa a ser consequência. Você se torna livre. Livre para ser, livre para sentir, livre para seguir o próprio caminho, mesmo que ninguém entenda para onde você está indo. E quando você chega nesse ponto, algo ainda mais belo acontece. Aquilo que um dia foi ferida, começa a se tornar luz. Você deixa de apenas sobreviver e passa a inspirar. E é aí que o oitavo e último sinal se manifesta. Você começa a guiar outros com as cicatrizes que te curaram. O oitavo e último sinal de que você superou o teste mais doloroso da sua alma é quando você transforma a sua dor em luz. As feridas que antes te enfraqueciam agora se tornam marcas sagradas, lembranças de tudo o que você atravessou e sobreviveu. Você percebe que cada lágrima foi um ensinamento, cada silêncio foi um treino, cada perda foi uma ponte. Carl Jung dizia que ninguém pode iluminar o caminho do outro sem antes atravessar a própria escuridão. E é isso que você se torna agora, uma lanterna viva. Você não fala mais a partir das teorias, fala a partir da experiência. Não ensina para ser admirado, mas porque sabe o quanto é difícil despertar sozinho. A dor te quebrou, mas foi nas rachaduras que a luz entrou. E agora, ao compartilhar essa luz, você percebe que o seu sofrimento teve propósito. Ele te preparou para curar, inspirar e guiar.
Esse é o estágio mais alto da alma desperta. Você não busca mais fugir da escuridão, mas usá-la para acender caminhos. E é aí que o ciclo se completa. Não há mais medo, não há mais resistência, há apenas compreensão e entrega. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. A vida te trouxe até este momento porque a sua alma já está pronta para compreender que nada foi desperdício. Tudo o que te feriu foi um mestre disfarçado. Tudo o que te despedaçou estava te reconstruindo. E tudo o que te doeu estava apenas te lembrando quem você sempre foi. Carl Jung dizia que a dor é o caminho pelo qual a alma desperta. E talvez agora você entenda que o que parecia fim era o início, que o que parecia perda era libertação. E que o teste mais doloroso da alma foi, na verdade, o chamado para o seu renascimento. Se essas palavras tocaram o seu coração, escreve agora nos comentários: minha dor me transformou em consciência. Isso não é só uma frase, é um compromisso com a sua própria cura. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que ainda está tentando entender o sentido da própria dor. E lembre-se, as feridas da alma não te definem, te revelam. Nos vemos no próximo mergulho da mente e do espírito. Mantenha-se desperto, mantenha-se em paz.